Glória a Deus, nós já louvamos, agradecemos o nome do Senhor. Agora vem a melhor parte, né? Aprendizado. Sem ele a gente não vai entender o sentido desse caminho, de andar no deserto, de nos esforçarmos tanto. Convido os irmãos a ficarem de pé, vamos orar, para que o Senhor fale conosco, o Espírito Santo fale através da palavra, e que essa palavra venha tocar no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para aprender mais uma vez. Que o Senhor possa estar falando conosco, guiando os nossos caminhos, através da Tua palavra. Fala com os irmãos que estão aqui, com aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor possa estar dando entendimento e mostrar o verdadeiro valor que essa palavra tem para conosco, que temos fé no coração. E que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimentos sólidos, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifícios sois de vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Podeis assentar, irmãos. Paulo está pregando a palavra para o povo mais sábio entre os homens, os gregos, uma sabedoria grandiosa. Filósofos, grandes filósofos saíram deste lugar. E aí Paulo fala que a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. E ele fala algo grandioso. Ele fala que está dando leite e não comida espiritual, porque eles ainda não tinham entendimento, porque ainda estavam com inveja, ainda estavam com maldade no coração, estavam brigando entre si. E eu pergunto para vocês, e nós? Nós temos alimentados da palavra sólida ou ainda estamos na parte do leite? Será que a gente consegue entender o espiritual da palavra? Porque aqui Paulo está demonstrando para eles um aprendizado, toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, mas não estavam preparados para a coisa que era a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a simplicidade de Deus, a simplicidade de Jesus, a simplicidade da palavra, porque essa palavra, ela pode transformar tanto uma pessoa culta, com vários conhecimentos, como uma pessoa analfabeta que nunca teve conhecimento de letra de nada. Olha que coisa maravilhosa, a mesma palavra que transforma uma pessoa que tem bastante conhecimento, ela transforma aquela também que não tem conhecimento. É Deus ou não é? Então é preciso que a gente busque o ouvir, o entender da palavra, para ter o crescimento da palavra. Porque às vezes você vai ouvir alguma coisa da palavra que você não vai entender. E o que acontece quando a gente tem dúvida? A gente procura esclarecimento. No trabalho não é assim? Eu sempre faço a comparação do trabalho porque é mais fácil. Quando você começa a trabalhar em determinado lugar, quando você começou a trabalhar no seu ofício, alguém te ensinou como que você tinha que se portar naquele lugar. Você teve um aprendizado, você se esforçou. Não se esforçou? Porque se não tivesse se esforçado, não tinha se tornado um profissional. Não saberia fazer o que você faz. Você teve aquela desenvoltura, aquela força de vontade, eu quero aprender. Você estava trocando o trabalho porque você queria receber algo depois, não é assim? Na palavra espiritual, você precisa do mesmo esforço. Só que para você entender, você tem que entender com o coração. Porque às vezes o Senhor Jesus vai falar coisas na palavra que você também não vai entender. Pedro não entendeu, João não entendeu, no começo nenhum deles entenderam. Mas mesmo sem entender, eles se esforçaram, deixaram tudo o que eles estavam fazendo para caminhar com o Senhor Jesus, e é isso que Ele quer que vocês façam hoje, aqui nesse lugar, é a mesma coisa. Ele não está dizendo para vocês pararem de trabalhar, mas Ele está dizendo, coloca todo o esforço que você está colocando aí em mim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro passou a noite inteira pescando com seus discípulos, não pegaram nada, mas porque ele ouviu aquilo que era a palavra de Deus, do Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus, que quando o Senhor Jesus falou, volta lá e lança a rede de novo, ele pensou em questionar, mas disse, eu vou obedecer a tua palavra. Ele não tinha certeza que ia pegar alguma coisa. Tinha? Claro que não. Então, às vezes, nós temos que vencer as nossas dúvidas na caminhada. Acreditar de verdade que essa palavra vai fazer a diferença no meio de nós. E é isso que Paulo está ensinando, nada mais, nada menos, para o povo mais culto da terra naquele momento.
Era o povo mais inteligente naquele momento, mas você vê que era um povo briguento, um povo invejoso, um povo... Olha como que a palavra trabalha dentro do nosso coração, a mesma coisa. O Senhor Jesus estava pregando para simples pescadores. A mesma palavra tendo o mesmo objetivo, a mesma palavra trazendo o mesmo objetivo para Pedro, Tiago, João e André. E quando o Senhor Jesus falou, volta lá e lança a rede, o que ele queria mostrar para eles? Se vocês confiarem em mim, na minha palavra, e colocar a minha palavra em primeiro lugar, as coisas acontecem. Não foi assim na vida de Pedro? O problema é que a gente, no meio da nossa caminhada, a gente começa a se desviar da ventania, aquilo vai atraindo a nossa atenção. Pedro estava andando sobre as águas, olha que coisa mais linda do mundo, andando sobre as águas. Aquela altura do campeonato não era para nada abalar Pedro, mas abalou. Ele olhou para os lados, viu aquela ventania, viu o mar movimentando, e aí ele ficou com medo. Quando ele teve medo, ele tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a afundar. E isso acontece na nossa caminhada. Às vezes a gente começa bem, chega no momento que você começa a desviar o olhar, tirar a atenção da palavra, tirar a atenção do Senhor Jesus, e aí não adianta, você vai começar a afundar. Mas o Senhor Jesus está do seu lado, só esperando você falar: Senhor, me acode. Mas você e nós temos que falar. Você acha que é só vocês que já passaram por essas dificuldades? Eu já passei, Pedro já passou, João já passou, todos os grandes profetas já passaram por isso. E quando eles conseguiram vencer esse obstáculo, se tornaram mais fortes. Então a gente nunca vai entender a palavra de Deus no começo. Criança espiritual, o que criança come? Papinha, leite. E aí você vai ter que crescer. Para você crescer espiritual, é preciso de continuar caminhando na palavra de Deus. Quando Pedro lança aquela rede, a rede fica com tanto peixe que teve que chamar pessoas para ajudar. Você viu que no começo Pedro também não entendeu? Ele só confiou. E é isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente confie na palavra dele. Porque haverá momentos que a gente não vai entender. Porque às vezes a palavra de Deus, ela nunca vem pronta. Ela não vem pronta. Quando Moisés era uma pessoa já escolhida por Deus, porque quando o faraó estava matando os meninos, num determinado momento, o faraó é colocado para cuidar de um hebreu. Como você pode entender uma coisa dessa? Todo aquele povo que era escravo, de uma certa maneira, quando ficou sabendo que Moisés estava sendo cuidado pelo próprio faraó, eu tenho certeza para vocês, que eles falaram: esse cara vai libertar a gente através de Deus desse cativeiro, porque não tem lógica, é na contramão de tudo. Então você vê que às vezes no nosso entendimento a gente não consegue entender os desígnios de Deus. Às vezes Deus quer que você pare e você não quer parar, você quer continuar caminhando. E às vezes Deus quer que você caminhe e você quer parar. Então é preciso de ter um entendimento espiritual, um amadurecimento espiritual da palavra, para que você consiga entender aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Porque Pedro, quando Jesus conversa com Pedro para ele soltar a rede de novo, voltar para pescar de novo, Pedro falou, depois que Pedro pegou os grandes peixes, o que ele falou para Jesus? Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Por que ele falou isso? Porque ele estava prestando atenção na palavra. Mesmo ele lavando as redes ali, ele estava prestando atenção no que Jesus estava falando, pregando, porque Jesus estava em cima do barco dele. E às vezes o Senhor quer que nós façamos isso, prestamos mais atenção, ouvimos com o coração e começamos a entender os desígnios de Deus. Em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra de Deus, Lucas 18,
Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: Uma outra coisa tenho de falar. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Você vê aqui mais uma vez uma pessoa que busca o conhecimento do Senhor Jesus, mas de maneira carnal. Ele estava preparado para aquela resposta de Jesus Cristo? Não, porque precisava de ter fé para fazer aquilo que o Senhor Jesus estava falando para ele. Porque depois daquilo que ele fizesse, Jesus Cristo podia prosperá-lo de novo para ajudar mais pessoas. É por isso que eu falo para vocês, nós precisamos alimentar da palavra sólida, e para isso é preciso de você se tornar uma pessoa espiritual, porque se você não se torna uma pessoa espiritual, você nunca vai entender isso. Esse rico não entendeu também. Por quê? Porque tudo na vida dele era dependente do dinheiro que ele tinha. Ele confiava nas riquezas. E aí ele chega diante de Jesus e fala para Jesus que está a fim de confiar na palavra dele e caminhar. Quando Jesus dá algumas palavras para ele, ele fala: Isso eu tenho feito, então estou tranquilo. Eu tenho honrado minha mãe e meu pai, eu tenho ajudado os pobres, eu tenho feito tudo aquilo, então isso para mim está tranquilo. Agora vem a parte da palavra espiritual, então pega tudo que você tem e dá aos pobres, porque Jesus sabia que tudo que ele tinha, aquilo que ele confiava, estava nas suas riquezas, e Jesus queria que ele se desprendesse daquilo que ele achava que tinha valor, para saber o verdadeiro valor, que é a palavra de Deus. Jesus deu uma escolha para ele. O Senhor dá uma escolha para cada um de nós. Agora, se você quer realmente caminhar com ele, depende de você. Mas se você quer caminhar com ele, a palavra de Deus fala: você tem que morrer e tem que nascer de novo, porque não tem como você se tornar espiritual se você não morre para o mundo. Não tem como você ficar em cima do muro fazendo as duas coisas. Não adianta, você nunca vai conseguir alcançar o verdadeiro objetivo de Deus. O que é? Falar com você, te mostrar o caminho, te guiar através da palavra dele. Porque se você não confia, como que você um dia você vai ouvir a voz de Deus? Esse rico já não quis mais, fala: não vou mexer com isso não, porque eu vou cuidar das minhas coisas. Você viu que a salvação para ele ficou lá em quarto plano? Eu sempre falo isso aqui, eu sempre bato nessa tecla. Faz um teste com vocês mesmos. Coloca Deus na vida de vocês e vejam que grau que ele está na vida de vocês. Se ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Como que você vai comparar isso com Deus? Você pega aquilo que você mais gosta. O que você mais gosta? E você faz a comparação com Deus. Agora eu sei o que eu mais gosto. Vamos ver em que lugar que Deus está. E veja se ele está em primeiro lugar. Porque o Senhor Jesus quer que você coloque em primeiro lugar. Porque ele falou: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. Parece maldade, não parece? Mas quando você olha você coloca o entendimento espiritual, ele está querendo dizer assim: coloca eu em primeiro lugar na sua vida, e eu salvo seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, eu trago todos e levo para o céu. É isso que ele quer dizer. Mas se você não colocar ele em primeiro lugar, não tem como ele agir, não tem como ele direcionar vocês. Foi por isso que Deus tirou aquele povo da escravidão e colocou no deserto, para aprender, aquele povo a aprender a confiar em Deus.
Não tinha como voltar para trás. A comida já tinha acabado. Agora eles precisavam de um milagre para continuar vivo todos os dias no deserto. E todos os dias o Senhor dava esse milagre a esse povo. E é assim que Ele faz conosco. O que precisa para o nosso coração mudar e acreditar de verdade? Ou será que a gente quer ser como esse jovem rico, que de uma forma ele tenta se aproximar do Senhor Jesus, mas ele já aproximou do Senhor Jesus, já com seu pensamento de salvação. Ele já sabia como que ele ia resolver o problema dele. Ele queria que Jesus Cristo falasse: vem, me segue do jeito que você está aí. Mas Jesus vai lá e cutuca bem na ferida, porque a palavra de Deus faz assim conosco, não é verdade? Ela pega o nosso pecado, aquilo que está ruim, aquilo que está doendo, e Ele quer tratar isso para que você se torne uma nova criatura em Cristo. E era isso que Paulo estava ensinando para os gregos. Vocês estão aí falando que é eu que salvo, que é Apolo que salva, que é Cefas que salva, mas quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Nós só somos vasos usados por Ele, não somos praticamente nada. Eu estou aqui como um vaso, tentando de uma forma mostrar para vocês esse caminho. E de uma certa forma, porque o Espírito Santo é que convence do pecado, não sou eu. Então, se você estiver ouvindo apenas a minha voz, se você estiver ouvindo apenas eu falando através dessa palavra, você nunca vai entender mesmo. Você tem que ouvir o Espírito Santo, a profundidade da palavra, para você confiar nessa palavra e você começar a ter o entendimento e saber que aquilo que você buscou a vida inteira é perecível. E que Deus tem algo novo para cada um de nós. Chamado salvação, chamado intimidade. Só que é preciso que a gente pegue aquela rede e lance, obedecendo à voz do Senhor Jesus. Talvez sem entender direito o que está acontecendo. Em João capítulo 3, fala algo assim, do entender. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui você vê alguém se aproximando do Senhor Jesus espiritual. O Senhor Jesus dá uma palavra espiritual para uma pessoa que é carnal. Ela não entende nada. Não entende. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando elas estão carnais, que elas se aproximam de uma igreja, que elas se aproximam da palavra, elas se aproximam para querer algo de Deus. Porque elas acostumaram a fazer isso no mundo. Dar algo para receber algo. Fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa, mas eu quero receber outra coisa. Não é assim que o mundo ensina a gente? Eu vou te dar isso, mas você está me devendo isso. Não é assim a realidade do mundo? E aí você se depara com a palavra de Deus, é totalmente diferente. Você sabe o que o Senhor Jesus fala? Aquilo que você der para alguém com a mão direita, a mão esquerda não saiba. Ninguém precisa saber, a não ser Deus. Aí é complicado, não é? Você ajudar alguém e não poder contar para ninguém. Não, hein? Mas é isso que faz você se tornar espiritual. Obedecer a palavra de Deus. Nicodemos era carnal, mas ao mesmo tempo ele se preocupa em chegar aonde estava Jesus Cristo de noite, porque ele fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus. Mas ele queria algo diferente, ele queria entender. É isso que nós temos que nos esforçar para entender, não apenas ouvir e vou embora, não,
tente entender o profundo da palavra de Deus espiritual. Morrer para o mundo, Jesus falou para ele. Ele não entendeu porque falou, mas como posso? Eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe, já depois de velho? Quer dizer, ele não entendeu a palavra. Jesus deu a palavra espiritual, ele não entendeu. É claro, por que ele não entendeu? Porque ele era carnal aqui. Aqui ele ia precisar de um alimento, leitinho, nem leite, né? Porque aqui não tinha ainda, era só carne ainda, não estava ainda, não tinha morrido ainda para o mundo. Mas quando ele se esforça, quando a gente se esforça, Jesus vai te dando a profundidade da palavra para você entender isso. E aí você começa a ver que tudo aquilo que você fazia e faz sem a palavra de Deus, não tem muito valor. Porque hoje você pode estar empregado e amanhã pode não estar. Hoje você pode estar num trabalho tranquilo e amanhã pode acontecer alguma coisa com você. Mas quando você está dependente de Deus, não é assim que acontece, não. Você não vive no acaso, você vive na fé. E quando quem vive na fé tem a garantia e o tempo dado por Deus por você. Ele te protege no carro, ele te protege na sua casa, ele protege as suas coisas, ele protege a sua vida. Às vezes alguém está tramando alguma coisa contra vocês, contra nós, fazendo coisas aí da maldade, e Deus está lá lutando por você e você não está nem sabendo. Mas é preciso da gente ter essa confiança e esse entendimento espiritual. Aí Jesus, quando Nicodemos não entende nada, ele continua falando com o Senhor, mas como que pode isso? Estou entendendo nada. Não foi isso que ele quis dizer? Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Às vezes a gente tem que falar com Deus assim, Senhor, me fala comigo espiritual, para me entender o que o Senhor está querendo dizer. E aí Jesus fala para ele, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui já dá para entender alguma coisa, né? Nascido da carne, a gente não nasceu na carne. Aí Jesus quer que você morra, igual ele morreu, crucificado. Não daquela maneira, mas você morrer nos seus atos, no velho homem, morrer nas suas atitudes que você tinha antes, de ir aonde você queria ir antes, de fazer o que você fazia antes. Você não pode mais fazer aquilo, porque agora você faz parte do povo separado por Deus, e era o que Paulo estava explicando para os coríntios. Essa inveja, isso que vocês estão fazendo aí, batalhando um contra o outro, sem sentido nenhum, é porque vocês são carnais. Vocês precisam entender que nós não vivemos assim. Todos nós ajudamos. Você já imaginou? Jesus Cristo escolhe 12 discípulos. Ele separa os 12. Depois ficou só 11. Judas não quis aquela caminhada. Mas já imaginou, depois deles naquela caminhada, pregando o Evangelho, todos eles estavam pregando o quê? Não era a mesma coisa? Os 11 não estavam pregando e falando do Senhor Jesus, do milagre da salvação? Todos eles não estavam pregando sobre o mesmo Jesus? Então por que eles iam brigar entre si? Por que as igrejas brigam entre si? Eu não consigo entender se é o mesmo Jesus, se é a mesma salvação, se é a mesma palavra. Não é verdade? As igrejas vivem brigando, é batista com não sei quem, e todas elas são do Senhor Jesus. Eu respeito todas, eu aprendi com todas, glória a Deus por isso. E é isso que o Senhor Jesus quer que a gente entenda, porque as pessoas que estão no mundo olham para a gente e quer ver a diferença, o brilho do Senhor Jesus. Nicodemos, a partir desse momento, a vida dele, a visão dele muda totalmente, porque quando você se depara com a palavra de Deus, ela entra no seu coração, você vai pensando, puxa, eu preciso de mudar, eu preciso de andar novos caminhos, eu preciso de morrer para velhos caminhos, para velhos hábitos, porque só assim eu vou conseguir me tornar espiritual. E aí você vai ver Deus andando do teu lado, sem nenhuma dúvida, assim como vocês veem Ele andando conosco aqui.
porque só não enxerga quem não... Até quem é cego consegue enxergar. Vocês lembram quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar? Aquele povo viu, andou no seco. Mas os egípcios também viram. O milagre foi tão grande que até os egípcios viram aquilo acontecer na frente deles. Está certo que eles não passaram para lá, não atravessaram, pelo contrário, morreram naquele lugar. Por quê? Porque estava no mundo. Para atravessar o rio e as águas, você precisa, primeiro, ter Jesus como seu único, suficiente Salvador. Começar a dar um passo após o outro. Não ficar só parado no mesmo caminho. Em João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, vamos falar aqui de Lázaro. João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tu, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Você vê aqui Marta triste, porque Lázaro, seu irmão, já tinha morrido 4 dias. E eles tinham chamado o Senhor Jesus 4 dias antes, para que o Senhor Jesus fosse e curasse ele, ainda doente. Mas agora ela já achava que não tinha mais como. Aos olhos carnais, humanos, sem o entendimento espiritual, já tinha acabado. E assim é nós, quando a gente ainda não consegue confiar tudo, nosso caminhar em Deus. Mas eu confio, não confia. Porque se confiasse, dava mais um passo, caminhava junto, buscava de verdade. Não confia ainda. Então é por isso que a gente tem que continuar lutando com todas as nossas forças, para que a gente continue nessa caminhada. Marta não estava entendendo, assim como os coríntios não estavam entendendo, assim como Pedro também não entendia. Mas quando ela chega no Senhor Jesus, fala, se o Senhor tivesse vindo antes, eu tinha resolvido o problema, agora já é tarde. Não tem como, com aquilo que é o meu entendimento, saber se você pode. Não tem como você fazer mais nada, Jesus. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí a palavra vem em vermelho, porque é a palavra espiritual dada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa palavra tem poder. Então você vê Marta sendo deparada de uma certa forma, carnalmente, leitinho para criança, papinha para neném, e o Senhor Jesus dá uma palavra forte para ela. Você acha que depois dessa palavra, e depois daquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles, você acha que houve uma visão além daquilo que eles enxergavam? Claro que houve. Claro que houve um despertar. E é isso que eu quero que vocês façam também, que vocês se despertem para aquilo que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de vocês, é caminhar com Deus. Por quê? O que acontece? Se você não ora, o Senhor Jesus fala para os discípulos, quando ele está no Betsebe lá, que ele está orando e chorando, porque ele ia passar pela morte, que ele ia passar por ia ser chicoteado. Quando ele volta para os seus discípulos, eles estavam dormindo, e ele falou, vocês não podem nem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Então, se você não ora cedo, antes de você sair da sua casa, se você só vem aqui ouvir a palavra, e depois você vai embora, e nunca mais você pega na palavra de Deus, você pega na Bíblia, e você fica com o celular para lá e para cá, e a televisão para lá e para cá, e é isso para lá e para cá, não estou dizendo que você não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Mas se você não se preparar espiritualmente, quando você vem aqui, aprende um pouquinho, o mundo te toma tudinho de volta. É por isso que a sua fé fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Oscila mais do que energia, 60 ciclos por segundo.
Então, quando você sai daqui e você se reveste na oração na sua casa, porque não é só eu orando por vocês. Eu acordo aqui cedo, de madrugada, eu venho aqui para a igreja e eu oro todos os dias por vocês. E a única coisa que eu peço para vocês, vocês podem me ajudar em oração também? Na casa de vocês, antes de vocês irem trabalhar, Senhor, abençoe a nossa igreja, para que ela cresça, para que a palavra continue crescendo no meio de nós, que nos fortaleça, e isso vai te fortalecer nos outros dias que você não está aqui. Senão você nunca vai conseguir entender o espiritual. Por que que Marta estava naquela situação? Porque Jesus permitiu. Elas confiavam nele, por isso que mandou buscar quando Lázaro estava doente. Só que elas esperaram ele chegar mais cedo, ele chegou depois, mas o tempo é de Deus, e o tempo para Deus é diferente do nosso. Deus está a milhares de anos à nossa frente. O que nós estamos falando aqui, ele já sabia já 400 anos atrás. A palavra de Deus fala que um dia para Deus equivale a 1000 anos nossos. Ele já sabia disso aqui há 1000 anos atrás. Então imagine se alguma coisa pode pegar você de surpresa se você estiver com Deus. Claro que não. E aí Jesus Cristo vai e revela a palavra espiritual para ela. Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quer ver? Vamos lá, onde está o problema. Cadê? Está lá? Está enterrado lá? Tira a pedra. Não, Senhor, mas está fedendo. Por quê? Porque ainda não estavam entendendo que Jesus Cristo estava com a palavra espiritual. Eu vou mostrar algo para vocês que vocês não viram ainda. É por isso que é tão difícil de acreditar. Quando você vê algo acontecer, depois a sua visão é outra. Mas para que você veja, é preciso que você busque. Igual Marta estava buscando. Mandou chamar antes, depois Jesus veio, foi conversar com o Senhor Jesus. E aí, não tem jeito mais, Senhor Jesus. Tira a pedra. Bastou que ele se esforçasse e tirasse aquela pedra, que Jesus Cristo, com a palavra espiritual, falou: Lázaro, saia para fora. Pronto. Ele já saiu todo amarrado, todo enfaixado, fedendo, mas saiu andando. Então nós precisamos de lutar para chegar nesse nível, desse entendimento. Porque depois que isso acontece na sua vida, não tem mais celular, não tem mais mundo, não tem mais nada que faça com que você tire a atenção, os olhos da palavra de Deus. E aí você vai aprender a confiar e a caminhar com Ele. Enquanto você tiver com maldade no coração, com inveja, não adianta falar que não tem, porque tem. A gente tem que estar vigiando. Até quem está dentro da palavra tem que estar vigiando, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Imagine quem não está. E para terminar, em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Você vê esse samaritano agindo igual aquele jovem rico, né? O que eu faço para ter a minha salvação? E quando Jesus fala para ele, respondesse corretamente, faz isso e viverás. Aí ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus lança a parábola do bom samaritano, que tinha um homem caído, doente, um homem que passava em determinado lugar ali, foi assaltado, bateram nele, e ele ficou caído sozinho lá. E aí passou um fariseu, um sacerdote e um levita. O sacerdote e o levita têm o conhecimento da palavra de Deus, mas quando viu aquele homem caído, olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém vendo,
afastou-se e continuou aquela caminhada. E aí a palavra de Deus fala que apareceu um samaritano, que era inimigo número 1 dos judeus. Olha tanto que a sabedoria da palavra. Jesus coloca de frente aquela pergunta dele um samaritano, que era a única coisa que ele não queria ouvir. E fala que aquele samaritano que viu aquela pessoa caída, se compadeceu, parou tudo que ele estava fazendo, apiou do cavalo, curou aquela pessoa, passou remédio nas feridas dele, colocou ele no cavalo, levou ele até uma hospedaria, deixou ele lá e deu um dinheiro para o dono do hotel lá, e falou para ele: cuida dele até eu voltar, e o que você gastar com isso, eu vou pagar para você. Então aquela pessoa que não tinha nada a ver com os judeus, não tinha nada a ver com aquela pessoa caída, ajudou ela de uma certa maneira grandiosa, se compadeceu. Isso é que às vezes a gente não compadece com as pessoas. A gente tem a mania de se compadecer com a família, a gente se compadece com os parentes mais próximos, com isso, com aquilo, mas com aquela pessoa que você não conhece, às vezes a gente faz julgar aquela pessoa. Você não sabe o que ela está passando, você não sabe por que ela está naquela situação. Às vezes Deus permitiu ela estar naquela situação para que você ore, para que eu ore, para que Ele opere na vida dela e o nome dele seja glorificado. Não é assim? Não é assim que quando eles viram um cego, os discípulos de Jesus falaram: Senhor, por que ele está cego? Quem pecou? Foi ele ou foi a família? Porque quando uma pessoa nascia cega ou doente, alguma coisa, eles falavam que é por causa do pecado da família. E Jesus falou: nem uma coisa nem outra. Ele está daquele jeito para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus vai lá e cura aquele cego de nascença. Então o próprio samaritano, o próprio mestre da lei, quando faz umas perguntas para o Senhor Jesus, querendo pegar ele na pegadinha, o Senhor Jesus usa a própria palavra dele e transforma a palavra espiritual e mostra para ele qual desses que foi o próximo daquele que estava caído. Foi o fariseu? Foi o levita? Ou foi o samaritano que vocês tanto odeiam? E aí ele disse que aquele que se compadeceu, não quis nem falar que era o samaritano. Mas aí aquela palavra espiritual, ela vai movendo o nosso coração. Então você vê que mesmo às vezes as pessoas se aproximando de Jesus para acusá-la, para fazer diferente, para querer obter resultados financeiros, porque tem muita gente que se aproxima da palavra de Deus para se levantar financeiramente, e não é assim. E o tanto que ela é gloriosa para que possa nos salvar e nos levar para a vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio naquela simplicidade. Mas você sabia que o Senhor Jesus Cristo já tinha deixado para trás toda a glória, todo o ouro, tudo aquilo que foi entregue para Ele, por causa de você, por causa de mim? Ele trocou coisas materiais pela nossa salvação. E é isso que Ele quer que vocês entendam. A grandeza que Ele fez para que eu e vocês tivessem essa maravilhosa oportunidade de poder estar aqui e saber que essa palavra faz a diferença nas nossas vidas. Mas é preciso que a gente entenda, que a gente se torne espiritual, que a gente comece a alimentar do alimento sólido, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa palavra, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Domingo que vem, nós vamos ter ceia, tá? Nós vamos ter a ceia aqui. Vamos ceiar ao Senhor. A gente não faz a ceia, ela é
é para aqueles que sentam na mesa. Vocês lembram que quando o Senhor Jesus ceiou, Ele ceiou com todos aqueles que estavam caminhando junto com Ele. É isso que eu quero que vocês entendam. Aquele que não estava caminhando e ceiou foi Judas. E o que aconteceu com Judas? Se enforcou depois daquilo. Então é uma coisa muito importante. E dar mais um passo nessa caminhada espiritual. Porque a palavra de Deus fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Então que nós viemos buscar essa caminhada, se entregar de verdade à palavra de Deus, porque nós só temos a ganhar, pode ter certeza disso. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra, e que o Senhor continue a abençoar os irmãos e cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, levando com segurança aqueles que vão trabalhar, que o Senhor possa estar protegendo no trabalho. Continue dando entendimento espiritual, abençoando os familiares, Senhor, as famílias que não puderam vir. Que o Senhor continue abençoando, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa estar agindo com a cura. E que o Senhor continue, meu Pai, cada vez mais nos abraçando com teus braços, Senhor, nos direcionando. E para que nós possamos continuar nos tornando cada vez mais espirituais, morrendo o velho homem e nascendo espiritualmente para Cristo, caminhando com Cristo, caminhando com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que nós possamos ganhar mais e mais almas para o Senhor, porque esse é o verdadeiro sentido dessa nossa vida, Senhor, fazer a obra de Deus. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.